11h01, direto pro Estúdio B, conexão com os rapazes do Band News na área Minas. Bom dia pra vocês, meninos. Buenos dias. Buenos dias. Temos esperança de um possível galo melhor nesse clássico? O Murilo tá aqui, ó, cabisbaixo. Cabisbaixo. Já tá eliminado. Galo tá eliminado. Calma, Murilo, peraí. Vamos por parte, vamos esquartejar a nossa resenha. Vamos lá. Murilo, eu não sabia que você era atleticano. Assim, nem te entregou agora, mas já é uma novidade ou isso já aconteceu? Pois é, revelou esse segredo. Ah, Murilo, ele vem escrito com a faixa galo na testa e eu tô aqui falando segredo, não. Ô Murilo, vamos do fundo do seu eu, você acredita que ganha do Cruzeiro? Qual que é o palpite do Murilo Rocha pro clássico de domingo? Se tudo der certo, aí se o Atlético jogar bem, 2-0 pro Cruzeiro. Que isso? O chefinho tá pessimista, hein? Que homem azedo, Tô meu pessimista, Deus do tô pessimista. céu. É curioso, né? Na semana de clássico o assunto gira sempre em torno dele, né? E o que eu tenho notado é isso mesmo, assim, um otimismo, obviamente, por razões naturais do torcedor do Cruzeiro, aos torcedores mais comedidos, inclusive próximos a nós, né, Otim? Sim. Aos mais comedidos, né, Valuzeiro? Os mais comedidos. Não, eu não sou comedido, eu sou realista com os fatos que estão acontecendo dentro do pessimista que chama a gente. É para outros pessimistas. E o torcedor atleticano, aquele que torce fervorosamente, assim como você, Murilo, também desconfiado, e eu acho que tem razão para ser também. O momento não é bom do Atlético, eu tava comentando até com o Chico antes aqui. O momento tá tão ruim que até os times do grupo do Atlético, né? Se pegar o grupo do Atlético, né? A pontuação dos outros times é bem superior à dos outros dois grupos, né? Então, acho que o momento não tá naquele momento bom, talvez seja o momento do Cruzeiro, né? Que tá esperando esse momento contra o Atlético, né? De poder, quem sabe, o Cruzeiro eliminar o rival, deixar fora da semifinal, né? Acho que o momento não é um bom momento para o Atlético, talvez seja o grande momento para o Cruzeiro, esse clássico aí de domingo. E quebrar uma hegemonia. Sim, né? Exatamente. Acontece aqui, acontece lá no sul do país e tal, e essa hegemonia o Cruzeiro obviamente quer quebrar e tirar o Atlético de uma final ganhando o clássico agora, que é o que pode acontecer, é algo realmente representativo. Entre outros assuntos, é desse que a gente vai falar também, a projeção do clássico, a demissão do Erasmo Damiani lá no Atlético, né? Esse tempo todo que ele está na base do Atlético, será que ele é o culpado? É um cargo de confiança e por isso o Braque chegou e já demitiu, merecia mudar a estrutura com ele lá, porque quando foi contratado era uma referência no futebol de base no Brasil. Enfim, vamos falar muito sobre tudo isso dentro de instantes e a atualização das informações de mercado com o Thiago Fernandes, daqui a pouco aqui no Band News na área. Tá falado, pessoal, um beijo pra vocês, bom programa e por aqui, olha, bom fim de semana pra vocês. Valeu, até segunda, gente, abraço. Beijo, pessoal, obrigada pela companhia. Você ouviu Band News Minas, primeira edição. Oferecimento Férias pra Pular é no Tauá Caeté. Reserve tauá.com.br. Auzenco, desafie as possibilidades. Agora, Band News na área Minas. Oferecimento Cicobi, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. A questão da sucessão de erros. Questão da sucessão de erros, né? Um avião cai como caiu agora, tô comparando assuntos, pelo amor de Deus, longe disso. Como caiu agora pela manhã lá em São Paulo, né? Caiu sobre carros, sobre pessoas lá e tal. E assim, qualquer vida perdida a gente tem que, obviamente, destacar, né? Foram 2 mortos, pela gravidade poderia ter sido muito mais. Então, um avião cai por uma sucessão de erros, problemas acontecem também por uma sucessão de erros. E aí, sem nenhuma relação, mas só fazendo menção a esse fato lamentável lá em São Paulo, Band News na área no ar a partir de agora. E antes do programa começar, a gente já começa a nossa resenha aqui. E reparem que todos os dias, quando o Daniel Abreu, que está aqui na mesa de som, abre os microfones, a gente segue a resenha que a gente estava fazendo antes do programa começar. Porque é assim que vai ser, é assim que tem que ser. Aqui na operação de vídeo, Daniel Rosa, suporte técnico de Luiz Felipe Ferreira, produção é do mestre Bruno Amorelli, que não é bom, porque o bom é mais ou menos, ele é bom, porque quando é bom é muito bom.
Então é o seguinte, como os Daniéis também são muito, muito bons aqui. Nós vamos fazer a projeção do clássico daqui a pouco, senhoras e senhores. Aqui no Band News na área, estou com Elton Novaes, Thiago Valu e Thiago Fernandes. Muito obrigado a você ligado nos 89.5, sempre de 11 ao meio-dia, e também rádio com imagem no youtube.com/TV Band Minas. Eu não posso, antes de mais nada, fechando mais uma semana, a terceira semana de programa, e hoje vindo para cá, recebi elogio de uma figura muito relevante no mercado publicitário. Falou, cara, eu estou acompanhando os números aqui, são números impressionantes para um programa que começou há 3 semanas. Então, muito obrigado a você, não vou citar seu nome, não, mas muito obrigado pela mensagem, é muito importante para nós, como é muito importante para nós, cada um ligado nos 89.5 e também no YouTube. Muitíssimo obrigado pelos números muito expressivos, pela audiência. A gente vai projetar o clássico, é o assunto principal, mas a gente estava discutindo agora há pouco sobre a demissão do Erasmo Damiani. Sim. Lá no Atlético. E eu dizia que para mim foi uma sucessão de erros, assim. Eu acho que o Erasmo Damiani, como diretor de base, de fato, se nós buscarmos fizermos um levantamento do trabalho dele, obviamente você tem como ponderar muita coisa, discutir, questionar muita coisa. Sim. Mas eu entendo que, mais uma vez, um profissional, assim como outrora o André Figueiredo foi responsável. Antes do André Figueiredo, quem era, Thiago? Eu te perguntei isso ontem. Rapaz, não lembro quem era antes do André Figueiredo. Saiu o André Figueiredo, entrou o Júnior Chávari, e depois do Júnior Chávari o Erasmo Damiani. Foram 3 nesses 5 anos aí, né? Não, o Damiani entrou em 21. E o André foi até 16, 17. Isso, o Chávari ficou... Então, de 17 a 21 foi o Chávari. Isso. Será que os 3 profissionais muito questionados são ruins? O Chávari, eu adoro o Damiani, pessoa e profissional. Eu acho ele um baita profissional. Ninguém faz o trabalho que ele fez na seleção brasileira se não for bom profissional. E ele é bom profissional, isso aí é inquestionável. O Rodrigo Caetano tem uma confiança enorme nele, não à toa o indicou para o Atlético. E ele chancelou a contratação. E eu tenho plena convicção de que o Rodrigo é um cara sério e bom profissional. Então o Damiani é indiscutivelmente um bom profissional. Cara, indiscutivelmente. Mas o meu predileto é o Chávari nessa história aí. Saudoso Chávari. O Damiani, no currículo dele, tem medalha olímpica, né? Trabalhou com a seleção olímpica, estruturou a base do Internacional, que é uma base forte, que é uma base que rende grandes jogadores, e nada mais, nada menos que a do Palmeiras. Então, assim... Antes do João Paulo era ele? Ele trabalhou no Palmeiras também. Então, assim, eu fico por entender o que... Aliás, bom você destacar isso, porque o trabalho do Palmeiras de base, então, ele já vai para uma década. Exato. Para eles escolherem bem agora. Exato. Então, era isso que eu ia falar. Base, você precisa, para formar grandes jogadores, você precisa de um projeto, de um trabalho e que tenha tempo e também, hoje em dia, mais do que nunca, investimento. E a gente sabe, o próprio Paulo Brax, quando ele foi falar a respeito da base, ele falou que a base precisa de um maior investimento. Então, o próprio novo CEO do Atlético, CSO do Atlético, ele chegou e foi falando a respeito disso, que a base do Atlético deveria voltar a ser protagonista. E o porquê fala isso? A última vez que o Atlético foi campeão mineiro sub-20 foi em 2019. 2019. O América foi 24, o Cruzeiro 23 e 22, o América em 21, em 20 não aconteceu... Mas eu acho que em 20 o Atlético ganha o brasileiro, não? Em 20, estou falando mineiro. Em 20 não aconteceu o campeonato mineiro, e daquele ano, o Atlético teve como destaque o Guilherme Santos, que hoje está com 23 anos e está jogando no Botafogo da Paraíba. Então, é só para mostrar como que a base do Atlético ela já vem com essas questões de dificuldades para formar grandes atletas já há um bom tempo. Mas é necessário uma reestruturação e uma estruturação para pegar e fazer o Atlético ser forte novamente na base. E não é simplesmente achando um culpado. De verdade, eu vou até mudar o foco aqui agora, porque o que fica parecendo? Encontraram o culpado para o Atlético principal no Campeonato Mineiro tá mal na competição. A culpa é dos 3 pontos apenas que a base conquistou. Mas
a base do Atlético, a gente já sabia que teria dificuldade dentro do Campeonato Mineiro desde quando o Atlético anunciou que ia usar o time principal na excursão lá nos Estados Unidos, na Copa Pateta. Então, isso pesou para o Atlético. A gente já sabia que a base do Atlético, a gente acompanha a base do Atlético, viu o Atlético em Campeonato Brasileiro, Sub-20, viu o Atlético em Campeonato Mineiro, Sub-20, e a gente sabia que aquele time teria dificuldades em conseguir vitórias. Então eu acho covarde de qualquer pessoa que pega e aponta como a base ter sido a culpada para o Atlético não conseguir a classificação, se não conseguir, né, dentro do Campeonato Mineiro. Mas é o elo mais fraco da corda, né? Bom dia novamente para os amigos, para os ouvintes ligados aqui no 89.5. Eu não tenho a capacidade que os amigos têm para analisar tão a fundo o trabalho do Damiani, né? Sim. Mas é muito simples o que acontece no Atlético desde 2020. A balança, o Palmeiras, quando você cita o Palmeiras, o Elton, claro que os investimentos em qualquer categoria de base, eles não andam em equilíbrio com o investimento no futebol profissional. Mas não existe. Se você tiver o hiato, hoje o Atlético tem um hiato em termos de investimento do futebol para o investimento em categoria de base. E quando a gente fala investimento, tá? Só para o torcedor se situar, eu não estou falando de captação de jogadores, é na estrutura do futebol de base, que vai desde profissionais voltados para o campo, a também profissionais na área de captação de talentos, enfim, melhorias das instalações e etc. Então, o Palmeiras ele estabeleceu isso desde 2020, exatamente a partir de quando o Atlético começou a caminhar muito na contramão disso, que a partir de 20, a segunda metade de 20, que começam os investimentos principais ali no futebol profissional do Atlético, com a chegada do Sampaoli, a melhoria daquele time, que tinha que melhorar de fato, e o Atlético, para mim, segue nessa esteira ainda até os dias de hoje. Pode trazer qualquer profissional com currículo mundial no mundo afora. Hoje, o sistema, o pensamento que existe dentro do Atlético com relação ao futebol de base vai triturar qualquer profissional. É uma máquina de moer profissionais. Não importa a competência que ele tenha, nem currículo. O pensamento do clube, não é a primeira vez que eu disse, precisa de mudar. Precisa de fazer com que os processos Quanto tempo o Atlético não consegue ter com, digamos assim, continuidade, um jogador criado na categoria de base, vamos tirar até o Alisson da história, mas nos últimos anos, vamos pegar os últimos 4 anos, pelo menos 3 jogadores que tenham sido utilizados, tá, torcedor? Não é titulares, craques, como Hendrick, feito também o Messinho, ou até o próprio Savinho, que saiu da maneira que saiu. O Atlético não consegue ter uma continuidade de utilizar aquilo que produz. Por quê? A maneira que carrega o futebol de base, para mim, Elton, Thiago, HG e os nossos ouvintes, é muito equivocado. Então, assim, fizeram com o Damiani para mim, como fizeram no filme Tropa de Elite, quando vou fazer a operação do bairro Tanque, e que falam assim, olha, vai dar problema. Aí o Nascimento fala, põe na conta do Papa. Ele foi o Papa dessa história e será, caso o Atlético não se classifique para as semifinais do Mineiro. Eu até acho que a base tem alguns nomes que foram revelados. Nathan Silva, que foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro 2021, Rubens, que é utilizado constantemente. Mas para aí. Isso, Thiago. E o recorte de 4 anos, entende? E assim, eu não entendo que seja responsabilidade do Damiani. Cara, não tem como. O Palmeiras colhe os frutos do trabalho do João Paulo hoje. Isso. Exatamente. Nós estamos falando de 10 anos depois. Exatamente. Sem continuidade, que é o que você disse, não tem como ter qualidade de trabalho. Aí como que você vai pegar e apontar o Damiani como culpado, tendo pegado a base a partir de 2021? Ninguém quer o plantio. Todo mundo só tá querendo o fruto. Por isso que eu sou contra. Conquistou o título, esse é o caminho pra base. Cara, vamos lá.
O Palmeiras demorou muito tempo para poder conquistar a primeira copinha. Tem 2 anos que ele conquistou a primeira. Algo em torno disso. 2 anos. E ainda assim o Palmeiras já estava revelando. Isso. Já estava revelando. E aí a gente olha pro Atlético. O Atlético foi campeão brasileiro de base em 2020. Cadê essa turma? Cadê os jogadores que foram campeões? Cadê esses atletas que foram vencedores? Cara, eu admito, eu gosto muito do trabalho do Damiani. Falei, eu acho que é um baita profissional. Eu o vi trabalhando no time, na seleção brasileira de base. Eu tenho ótimas referências, tenho amigos que trabalham nessa área. Tem um amigo meu que trabalha para um clube da Inglaterra, e ele elogia absurdamente o Damiani. E tô falando da Inglaterra, assim, top 2 da Inglaterra, top 3. Quais são os maiores clubes da Inglaterra? Aí vai gerar discussão, hein? Aí, tem um abismo. Aí passam 10 mil milhas submarinas, aí vem o Manchester. Então ele é top 2. Então ele é top 2 da Inglaterra. Ô Thiago, teve um torcedor aqui lembrando aqui, pegando e falando assim, o Savinho joga vôlei, né? O Savinho também é um jogador revelado pelo Atlético, mas ele não encaixa nessa estruturação que a gente tava falando, que eram jogadores utilizados pelo Atlético em um longo período e tenha conquistado pelo Atlético. O Savinho, ele teve um curto período aqui e acabou sendo. E eu acho que teve um cara que fez mal ao Savinho no Atlético, que é o Sampaoli. O Savinho, no período de maturação dele, tava jogando no time de sparring. Cara, é legal ver o time de São Paulo jogar? É legal pra cacete. Eu sempre me cuido pra não falar o palavrão. É legal pra cacete ver o time de São Paulo jogar. Só que ele tem alguns processos internamente que pra mim atrapalham a maturação de atletas. Isso, a identificação dessa interrupção da maturação do Savinho é de pessoas profissionais que estavam no Atlético à época. Os caras, velho, o que esse cara tá fazendo com o Savinho é um absurdo. O Savinho poderia estar disputando competições da idade dele, com 16 anos virou time de sparring do Atlético pra ficar tomando porrada do profissional. E é um jogador que poderia ter tempo de maturação e poderia ter desenvolvido no Atlético o futebol que ele desenvolveu no Manchester City. Então, assim, falta no clube, às vezes, o processo. Isso, e aí, o que é o processo? Cara, vamos trabalhar os jogadores, vamos fazer esses jogadores serem, de fato, estrelas. O Atlético tem uma sequência de bons jogadores revelados, e tem mesmo, não dá pra tirar isso. A gente olha aí de 2021 pra cá, Nathan Silva, que é bom jogador, o Rubens, que é bom jogador, o Alisson, que é bom jogador, o Savinho, que é bom jogador. Todos esses caras, talvez o Nathan Silva, não, poderiam jogar nas principais ligas europeias. Eu acho que o Rubens pode, eu acho que o Savinho já tá jogando, ele pode. E o Alisson tinha proposta até ontem da Premier League. Então pode também. Então, assim, são caras com capacidade de jogar nas principais ligas europeias. Esses caras precisam ser bem trabalhados. Porque assim como eles, tem o Izep, que pode ser trabalhado. O Atlético vendeu... recentemente teve o Marcos Túlio, que foi jogar em Portugal. Gente, o Atlético tem bons nomes. Thiago, o Cadu tá nesse processo. O Cadu tá no processo de maturação e acabou sofrendo a lesão. Ele estava no processo, né? E sofreu essa lesão grave no joelho. Mas é questão de paciência, de dar rodagem para os caras. Os caras precisam de tempo. E uma outra coisa, quando eu falo ainda do time profissional que foi para os Estados Unidos, da base que ficou aqui para pegar e fazer os primeiros jogos, quando eu falo de planejamento, vou dar mais uma vez esse exemplo, que eu já dei em outra oportunidade aqui no programa, mas eu acho que é bom reforçar. Quando eu falo do planejamento, é o seguinte, é pegar 4 nomes do time profissional e fortalecer esse time da base aqui para jogar. Vamos lá, a gente podia pegar o Igor Gomes, o Igor Rabelo, o Daverson, o Otávio, e pegava e fazia esse time de base jogar com esses caras e o Atlético pegar e conquistar uma quantidade maior de pontos nos jogos com o Aimorés, no jogo contra o Democrata, no jogo contra o Pouso Alegre. Porque você daria uma coluna para esse time para ter um poder a mais e fazer esses jovens render um pouco mais. E foi o que não aconteceu. E o Atlético conseguiu os 3 empates e é justamente nesse ponto que o Atlético pode ficar de fora da próxima fase por 1 ou 2 pontos. Então é isso. Hoje o fácil é olhar para a categoria de base do Atlético e falar que ninguém presta. Só um detalhe, tá, torcedor? A gente vê muitas vezes jogadores que no conceito não são jogadores, pode não ser um jogador para vestir a camisa do Atlético, para dar aquela entrega técnica, mas eu sempre falo, é muito caro
você formar um jogador na categoria de base até que ele chegue ao profissional, para que você simplesmente venha perder dinheiro, né? Então, o futebol, ele é extremamente... Um jogador que não serve aqui para o nosso mercado, a gente vê mercados secundários. Eu vou buscar um exemplo no próprio Cruzeiro, do outro lado da lagoa. Nos últimos anos, jogadores que no conceito da torcida não serviam para vestir a camisa do clube, vestiram. O atacante Thiago, o Robert. Ele é bom, hein? Ele é muito bom, tá deitando lá no Brentford. Muito bom, saiu de graça do Cruzeiro. Mas assim... Cara, Maurício no Palmeiras. Oi? Maurício no Palmeiras. Sim. Mas estou falando... Então, mas foi uma troca. Isso. Pô, mas a troca absurda. Mas aí... Você troca o Maurício no pote. Mas, cara, os clubes precisam, principalmente aqui em Minas, de tratar melhor os jogadores da categoria de base, mesmo aqueles, Thiago, que não servem, que já foi detectado. Esse cara aqui não vai servir pro time principal do Atlético. Não é pegar, encostar, feito um móvel velho. A gente pegar... Cara, vai ter alguém que se interessa ou na segunda divisão de Portugal, ou na Ásia. Não, se a gente pegar o próprio Atlético, vamos lá, Marcos Túlio, saiu do Atlético, foi pro Sport. E hoje tá no futebol... Ai, cara, não lembro de Marcos Túlio, mas tá no futebol europeu. Eduardo Henrique, volante, jogou no Atlético em 2014, foi campeão da Copa do Brasil em 2014. Sim, o Eduardo. Era bom volante. Tava no Internacional, hoje tá na China, ganhando dinheiro. Tava no Sport de Lisboa. O Eduardo super tímido. Isso. O Eduardo super tímido. Então, o Atlético tem alguns jogadores, o próprio Atlético, que ele revelou que ele não é capaz de tomar o mínimo de cuidado com esses caras. Marco Túlio tá no futebol japonês. Futebol japonês? Ele jogou aonde antes? No Sport? Ele jogou antes também no futebol japonês, já tinha chegado por outra equipe, foi pro Sport. Foi Sport. O Bruno Tabata, que tá no Internacional, sim. É da base do Atlético. Gente, você olha pra base do Atlético, tem bons jogadores que estão lá. Basta os caras tratarem com cuidado, carinho, fazer esses meninos evoluírem. Porque não adianta o moleque crescer aqui, começar aqui e jogar a bola lá depois. É o blindar, mas isso é onde eu falo, né, Thiago? O pensamento precisa mudar lá do alto. Porque o discurso nos últimos anos foi sempre um discurso que não está errado, de formar times vencedores, times campeões, com vários jogadores de qualidade. Mas o que eu falo, a balança ficou muito desproporcional, né, para a categoria de base. Só lembrando como que foi a troca do Potker com o Maurício, que tem muita gente falando aqui que sente saudade do Maurício, que o Maurício é um grande jogador. A troca foi naquele sistema daquela brincadeira do Silvio Santos, que colocava um fone no ouvido e falava assim, você troca... No ouvido do Sérgio Santos Rodrigues, que era o presidente da época. Troca o Maurício no Potker. Sim! Aí gritou, aí é isso, foi uma troca desse jeito. Então, o Eltinho falando isso, você que tá no YouTube, você tá vendo aí o valor triste. A troca do Maurício não foi bem assim, né? O Maurício tava para entrar na justiça contra o Cruzeiro, na época, porque tinha todo aquele problema de salarial, e aí foi feita a proposta pro Maurício não sair de qualquer jeito, que ele já ia sair igual o Jadson saiu, igual o Ederson, Thiago, que tá no o Ederson, o Brentford. Então tá totalmente justificável. Teria sido mais honroso para a instituição. Exatamente. Eu não concordo com a vinda do Potker. Exatamente. Porque essa questão era uma questão negociável, que era sentar e resolver tudo ali da melhor forma. A maior parte da torcida do Cruzeiro considera o melhor momento do Potker no clube a briga com o Hulk. É o grande momento. É o único momento. Por falar em clássico, né? A gente tá véspera de clássico. Essa do Maurício é de doer, cara. Só mandar um abraço rápido aqui. Tem um amigo meu, que eu fiz amizade com ele lá nos Estados Unidos agora. Esse cara me salvou, bicho. Esse cara me buscava, me levava pra tudo quanto é lugar. Além do... Eram dois, né? Que faziam tudo isso pra mim. Um é o Daniel Chatura, que é amigo do HG e virou meu amigo. O Daniel Chatura e o sogro dele, seu Lázaro, estão acompanhando a gente. Acompanham todos os dias. Um beijo pros dois. Moram no Mississippi. E mandar um abraço pro Felipe Esdras, que mora em Yarmouth, Massachusetts. E é torcedor do Atlético. Audiência internacional. Esse moleque é bonzinho demais, Você falou do Mississippi, lembrei de um belo filme da década de 80. Mississippi em Chamas. Exatamente. Excelente. E o Daniel mora lá, Daniel Chatura. O Daniel Chatura te conhece. Sim, lógico, ele é de Divinópolis, caramba, pô. Você se conhece. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Lá só tem uma rua e uma igreja e uma praça. Todo mundo se conhece. Mas vocês dois que nasceram na Savassinha dizem que nasceram no Pombal e no Niterói, eu parei de respeitar depois que eu descobri a história verdadeira. Aliás, saudades de Divinópolis. Minha passagem foi rápida por lá, mas brilhou. Saudosa. Eu tava off aqui porque eu tava falando com uma pessoa
muito competente para esse trabalho de base, sobre essa questão da demissão do Damiani. É óbvio que eu não vou citar quem é, porque eu acho muito perigoso, né? Afinal de contas, eles atuam em clubes diferentes, mas ocupando os mesmos cargos. E ele me disse que, por exemplo, lá no Palmeiras, a mudança de 2019, né? Já passou pelo Palmeiras já, e falou que essa mudança de 2019 para cá, a base para fazer essa mudança e para colher tantos frutos como agora, foi preparada muito antes. E antes do João Paulo Sampaio, era o Damiani que estava lá, né, Thiago? Eu não sabia. Não sei. Você que disse isso, né? Sim. Então, eu estava conversando com essa pessoa que passou pelo Palmeiras numa oportunidade e que, inclusive, estava me dizendo aqui que o trabalho do João Paulo Sampaio hoje no Palmeiras é um reflexo, primeiro, da competência dele, mas de estratégias muito bem pensadas, e que o clube, a equipe de profissionais, a presidência, os diretores, têm uma participação efetiva e cumprem rigorosamente o acordado. E qual é esse acordo? Por exemplo, o atleta atinge 18 anos de idade. Depois que o atleta atinge 18 anos de idade, se eles notam que um de 16, 17 tem mais potencial, eles pegam esse atleta de 18 anos e começam a lançar esses garotos de 18 anos empresta. Manda para o América, manda para o exterior, manda para a Itália, manda para outros clubes, fica com percentual, mas distribui esses garotos caso eles notem que a equipe de base inferior tem mais jogadores, inferior na idade, né? Que o sub-17 tem jogadores mais expressivos que o sub-20, então do sub-20 começa a emprestar. Empresta, fica com percentual, empresta, fica com percentual. E essa pessoa estava me dizendo, depois pode conversar com o João Paulo que ele vai te confirmar. Hoje, o Palmeiras tem 130 jogadores que têm relação com o Palmeiras em percentual espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Palmeiras tem aqui, por exemplo, o Vitor Reis agora foi vendido por cifras assustadoras. O zagueiro lá da base é o Benedetti, né? Benedetti. O Benedetti é outro zagueiro feito pelo clube. Tem 2 zagueiros da base do Palmeiras, que foram feitos na base do Palmeiras. E essa pessoa me diz, pode confirmar essas informações com o João Paulo Sampaio, que ele vai te confirmar todas. Tem 2 zagueiros que estão na Itália e fizeram 5 zagueiros na base. Só que por que eles revelam? Porque o treinador que chega sabe que é necessário contar com 30% do elenco sendo da base. Ou seja, quando eu falei aqui no início do programa que a demissão do Erasmo Damiani, que o Erasmo Damiani foi meio que lançado como bode expiatório, é uma sucessão de erros. Então, quando a gente fala sobre planejamento de futebol profissional no Atlético, a base sofre junto. Porque se o planejamento de futebol profissional do clube não funciona, então a base sofre junto. Mas como não funciona? Chegou em 2 finais, ganhou e tal. Sim, 2021 foi um ano muito, muito, muito expressivo para a história do Atlético. O diretor era o Rodrigo Caetano, o Erasmo Damiani estava na base, usou muitos jogadores contratados e muito pouco da base, mas no período apareceu um cara que hoje brilha mundialmente, chamado Savinho, né? Você não vai revelar 2, 3... E o Nathan Silva, bem lembrado. Você não vai revelar 2, 3 jogadores por temporada, jogadores expressivos, se você não passar por esse padrão de organização que o Palmeiras passou, e que a base desse trabalho começou lá em 2019 com o João Paulo Sampaio, mas antes do João Paulo Sampaio, 2013, ele já chegou, é isso que eu ia te falar, ele já chegou no clube. Em maio de 2015. Essa pessoa me passou a informação, Everton, João Paulo Sampaio é o papa do assunto hoje no Brasil. Mas quando ele chegou ao Palmeiras, já existia um trabalho de base que deu a ele condição de pegar toda a competência que ele tem para trabalhar com futebol de base. em 2013. Exatamente. E dar sequência ao trabalho. Então nós estamos falando aí de mais de uma década de um investimento com participação efetiva da direção profissional de futebol. Sim. Então, nós estamos falando de Paulo Nobre, Gagliotti e agora Leila, que respeitaram os processos criados dentro do clube.
Então, eu não estou defendendo o Erasmo Damiani, dizendo, não, Damiani não pode ser... Não é isso que eu estou dizendo. É que eu acho que ele foi lançado como bode expiatório. Como o André Figueiredo em outras épocas, como o Chávari em outras épocas, de pegar essa figura e por causa da pressão... Você passa... Quantos treinadores passaram aí nesses 10 anos? De André Figueiredo até agora, no Atlético? Não, treinadores profissionais? Profissionais. E dos treinadores profissionais que estiveram no Atlético nesse período de André Figueiredo, Chávari e agora Damiani, quais efetivamente colocaram 30%? Aí vai dizer assim, não, mas não colocou 30% da base, porque a base não tinha qualidade. Mas peraí, a base tinha qualidade. Pode ser o Levira. Olha o Natan Silva aí, olha o Sabino. Eu acho que o Levira é o cara que mais usou a base. E usou uns caras ruins pra ganhar título ainda. Mas isso não tem que ser atribuição do técnico. Aí que tá, tem que funcionar como no Palmeiras. É o clube que determina. Quem chega, já chega sabendo de como que funciona o clube. Senão não dá. Senão fica fácil, senão vai colocar na conta de outro Damiani, na conta de algum outro técnico. Hoje é o Cuca, amanhã pode ser outro, enfim. Não, mas assim, eu tenho um incômodo muito grande. Cara, não tem que ser o técnico. Peraí, o técnico também tem que dar uma olhadinha pra lá. Não adianta, Valu. O técnico tem que ir na contramão do que está estabelecendo o Atlético, então, nos últimos 4 anos. É isso que você está falando. Nesse aspecto, o Valu tem razão. No ano passado, se o clube não tem um planejamento estratégico montado com essa transição... O treinador não vai respeitar, o treinador está defendendo o cargo dele. Thiago. Mas, o HG, no ano passado o Atlético teve um grave problema com lesões, suspensões, convocações, e o Atlético deixou de utilizar alguns jogadores da base que poderiam ser utilizados. O Atlético tem um lateral direito da base, ele pode ser ruim, ele pode ter piorado, ele pode ter deslumbrado, ele pode ter o que for. Mas é um jogador que era seleção brasileira de base e não foi utilizado no ano passado. O Atlético poderia ter utilizado. Que era o Vitor Gabriel. Do Vitor Gabriel. O próprio Rômulo. O Rômulo é bom jogador, cara. O Rômulo é bom zagueiro. E não foi utilizado em momentos que, pra mim, era melhor que utilizasse ele do que o Bruno Fux, mas do aí que outros vai atletas. Ao encontro do que o Valu acabou de dizer e do que eu acabei de dizer. Mas aí é o treinador que escolhe, cara. Você desculpa, você tem o Rômulo ali à disposição, você prefere usar o Igor Rabelo, você tá errado. Não, é mas erro aí seu, não é vamos de novo, da direção. Vamos de novo falar do que o clube tem como meta estabelecida. E aí eu tô falando, gente, é da minha cabeça, eu não entendo, eu não trabalho no Atlético, não trabalho no Cruzeiro, eu não sei. Eu tô falando baseado numa pessoa que conhece muito bem, porque passou pelo Palmeiras e acompanhou todo esse processo, que foi montado, pré-estabelecido. Quando o João Paulo Sampaio chegou lá, que é o papa do assunto no Brasil hoje, inclusive foi convidado pelo Atlético, e ele confirmou o convite para ser CEO de futebol no Atlético. Então, não tem como você pegar, por exemplo, a figura, colocar aqui, achar que essa figura vai mudar, se não tem um plano pré-estabelecido dentro do clube. Peraí. Tem planos estabelecidos dentro do clube. E tinham no ano passado. Eu posso até tentar falar com o Damiani hoje. Mas ele tinha um plano estabelecido. Pergunta a ele. Chama o Damiani e pergunta assim a ele. Thiago, eu não estou dizendo que a base não tem. No ano passado, quando o Atlético teve aquela série de problemas, o que foi apresentado ao futebol profissional? Foi feita uma lista, um relatório. Eu acho que esse funciona, eu acho que esse aqui dá para entrar, eu acho que esse aqui consegue ser utilizado, eu acho que esses jogadores aqui estão capacitados para ser utilizados no profissional. De 3 a 4 nomes. E o Atlético tinha lá de 3 a 4 nomes. Quais foram utilizados? Então, efetivamente utilizados. Mas aí o que faltava? Pelo planejamento profissional, Thiago. Sentar com o Milito, com a comissão técnica. É isso que nós estamos falando a mesma coisa, Thiago. Nós vamos buscar esse cara. Mas o Damiani entregou uma lista com 3, 4 nomes para a diretoria. Então nós estamos falando a mesma coisa. Mas era uma lista com nomes consideráveis. Assim, um número considerável de atletas que poderiam, pelo menos, completar o elenco que não tinha tinha complemento no banco de reservas. O Thiago falou a respeito do Levir Cup e realmente ele foi que usou mais jogadores da base. No ano de 2014 e 15, ele utilizou Wilson, Carlos, Gabriel, Dodô, Marion, Eduardo, Alex Silva, Gemerson e ainda lançou o Bremer. E aqui, ó. Que foi uma venda. O Bremer veio de São Paulo, Veio de São Paulo, não é formação do Atlético. Do Cleiton, goleiro que tá no Red Bull Bragantino. Você falou? Também. Cleiton. O que me lembrou foi o Guto Souto, meu produtor aqui nos canais, Thiago Fernandes. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando de 10 nomes com o Leverkusen. Aí é importante a gente contextualizar num programa de 1 hora, que a gente precisa projetar o clássico. É muito pouco tempo pra gente chegar onde a gente gostaria de chegar, pelas informações que também se apresentam. É um assunto muito interessante, mas dificilmente a gente vai ter tempo para falar, porque essa estratégia, por exemplo, que me sopraram aqui, que eu vou até
falar sobre isso com o João Paulo Sampaio posteriormente, de que o atleta atingiu 18 anos, se eles notam que ele não pode subir para a equipe de profissionais e que um atleta de 16, 17 tem mais potencial para isso, que ele sai emprestando, mantendo percentual, eu não entendo, por exemplo, por que o Atlético não faz isso com Paulo Vitor, com o próprio Cadu, não faz isso com outros, o próprio Rômulo. Porque se não vai jogar, deixar aqui sendo execrado por parte da torcida, por parte da imprensa, também não é o melhor caminho. Uma outra coisa que essa pessoa me soprou aqui, que eu não sabia, Elton, não sei se você sabia. Na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, que o América estava, sim, 5 jogadores que estavam jogando pelo América eram do Palmeiras, cara. Não sabia. Eu também não sabia. 5 jogadores que atuaram na final de 2023 eram do Palmeiras. Que o Palmeiras fez isso aqui. Chegou a 18 anos. Ô, Abel, aqui, ó, o relatório tá aqui. Não, esse aqui não, mas tem um de 17 aqui que me serve. Então vamos pegar desse 18 aqui. O América é um clube que é formador, mas sim, mesmo que não tenha formado, é um clube que vende bem, né? Sim. Aí vamos mandar pro América, das boas relações. Aí 5 jogadores... zagueiro, atacante, volante, acho que Luan, John, Breno, 5 eram do Palmeiras. Então, quer dizer, o Palmeiras tem 130 jogadores hoje, espalhados, emprestados aqui no Brasil e pelo mundo, eles mandam jogadores para Itália e tal, e continuam acompanhando. E aí esses jogadores são vendidos, o Palmeiras pega 30%, 40%, 50%, não fica segurando aqui querendo ter 100% de um jogador que não vai jogar. Então, por exemplo, Paulo Vitor, tem condição de jogar no Atlético? Não tem. Então, tchau. Esse trabalho de base, somado ao trabalho da equipe de profissionais, as direções falando, todo esse planejamento montado aqui, é um negócio que começou a dar resultado agora para o Palmeiras, resultado mais expressivo, deu mais de 2 bi de venda, né? Os caras com dinheiro de venda de jogadores de base, eles compram um clube no Brasil hoje, né? Então, quer dizer, isso aqui leva tempo. Então, por isso eu estou dizendo, não estou defendendo o Damiani, nem defendendo o André Figueiredo e nem o saudoso Júnior Chávari, figura pela qual tinha um imenso respeito. Não é isso. Eu estou dizendo que esses caras estão pagando por planejamento mal elaborado. Quem é você? Não. Quem é você não. Respeito tem alguma coisa... a processos. É isso aí. Respeitar processos. É isso aí. Olha aqui, gente, é um assunto bom demais de falar, melhor ainda se a gente tivesse alguém aqui como o próprio João Paulo Sampaio para falar do assunto, né? Mas tem entrevistas muito importantes dele que estão na internet e tal, que eu acho que servem de base para a gente montar uma estrutura e na cabeça e entender melhor esses movimentos aí. Agora tem um detalhe, tá? O Paulo Brax chega e se é também um cargo de confiança, se o Paulo Brax entende que é um cargo de confiança, por outro lado, eu entendo talvez ele tomar a decisão. Bom, o Damiano está aqui há 4 anos. E os resultados... Calma aí, peraí. Peraí que você falou, agora eu vou falar. Não. Se ele chega e entende, eu não estou dizendo que está certo. Se ele chega e entende como CEO, que é um cargo de confiança, como no Cruzeiro aconteceu, no Cruzeiro aconteceu, porque o Adilson Batista é uma figura que está exercendo, é um cargo de confiança, e o Pedro Lourenço confia nele, então Pedro trouxe... Não, se está errado ou certo é outra história. Não. Então, se no Cruzeiro o dono chega e coloca na base quem ele quer, no Atlético o CEO chega e se tem autorização do dono, ele faz também. Não estou dizendo que está certo ou está errado. Mas se isso for o motivo, não defenda então erros isso também aqui. pode... Não defenda erros aqui. Então isso você também vai tem que ser levantado. Com erro, então. Não. Eu vou te cobrar lá na frente. Ninguém dizendo que está certo, não. Vou te cobrar lá na frente. Mas se isso aconteceu, você não tem que entender erro, é uma resposta. Não tem que entender erro, se ela está certa ou errada, é outra coisa. Sabe por quê? Porque é erro. O Atlético erra ao demitir o Damiani. Pela capacidade do profissional, pela qualidade do profissional. E não vem defender erro aqui, não. Você tá errado. Como é que é o negócio? Você tá errado. Quem é você pra falar que eu tô errado, querido? Eu sou o Thiago Fernandes. Nasce de novo. Eu sou o Thiago Fernandes. Nasce de novo pra você dizer isso. O senhor me respeita. Nasce de novo Mas olha pra só, falar isso. vamos aqui. Você citou um caso correto aqui hoje. Que foi o do Palmeiras. Sim. Quantos presidentes passaram lá? 3 presidentes. Desde que chegou o João Paulo Sampaio. 3 presidentes. Não. Todos mantiveram. Desde que chegou o João Paulo. São três. Gagliotti... Não. O Paulo Nobre Nobre quando ele chega na gestão Paulo Nobre. Convidado pelo Alexandre Matos, chega na gestão Paulo Nobre e é contratado pelo Paulo Nobre. Sim. E fica três presidentes. Cada presidente tem 6 anos no mínimo ali de frente de Palmeiras. Tudo bem, ele chega no final da gestão Paulo Nobre. Fica 6 anos com o Gagliotti
e vai ficar 6 anos com a Leila. Por quê? Porque acreditam no processo. Entendem a necessidade da manutenção de alguém que saiba trabalhar a base. O João Paulo Sampaio dá os montes, João Paulo Sampaio, para trabalhar em base? Não. Existe no um Vitória só. ele já era um cara com um trabalho expressivo. Mas existe um só. Então, se não dá os montes, você tem que pegar um que seja ali top 5, top 6 profissionais nesse quesito e confia nele. Cara, dá tempo pro cara trabalhar. Agora, trocar a cada 3, 4 anos, você vai se lascar. E não é o Atlético, vai ser o Cruzeiro, vai ser o São Paulo, vai ser o Corinthians. Então, todo clube. Essas trocas excessivas... Você usou droga? Você usa droga? Hoje não mais. Você prestou atenção no que eu falei aqui? Que você está dizendo exatamente o que eu falei. Exatamente. Não. A importância de se ter processos, do processo ter uma ligação direta da base com o profissional. O senhor disse que entende trocar. Não. O senhor disse que entende trocar. Eu disse isso? Disse que se é um cargo de confiança, você entende que o Paulo Brax busca alguém da confiança dele. Peraí que eu vou tentar desenhar pra você. Você tá errado. O que eu disse é o seguinte. Tá desenhar pra mim. Todo mundo tá escutando muito bem aqui no rádio e no YouTube. Você tem dificuldade pra entender e as pessoas têm dificuldade pra entender o que você fala. Então vamos lá. Você acabou de entender o que eu falei. Se no entendimento do Paulo Brax, esse cargo é um cargo de confiança, e ele tem alguém, de repente até que ele entende como mais competente para trazer, é um direito dele como CEO, porque essa ordem partiu de cima. Ponto. Não quer dizer que eu acho que está correto. O que era correto, na minha opinião? Você mantém o Erasmo Damiani e muda o conceito, muda o projeto. E fala, executa desse jeito aqui, porque agora quem manda aqui sou eu, o Damiani. Esse aqui é o projeto, você executa. Então, não é o que vai acontecer. Ele foi demitido. Eu acho que ele foi demitido, primeiro, por resultados. Se tivesse ganhado um dos 3 jogos, talvez não teria saído. Estou falando agora desses 3 jogos do Campeonato Mineiro. E outra coisa, se o Atlético não se classifica às semifinais do Campeonato Estadual, a culpa vai cair para cima de quem? Da base e do Erasmo Damiani. E o planejamento do futebol, todo mundo fica lá, continua a ficar. É isso, confortavelmente seguindo trabalhando lá. E a culpa vai pro colo do Damiani e pro colo da base. Afinal de contas, ele que não cumpriu a parte do planejamento. Fui claro, você conseguiu entender agora. Você precisa tomar um comprimido de Belezol. Eu tô tentando entender da sua até agora o porquê. Não, a dificuldade é sua de comunicar com o seu público. E eu sou seu público há muito tempo. Em 30 não anos só seu eu amigo. tenho dificuldade para comunicar. Então, 30 anos. Eu quero entender, então, em que parte entra o que você disse no final da sua frase. Que foi, se é um cargo de confiança, eu entendo perfeitamente a troca feita pelo Paulo Brax. Foi o que você disse, não fui eu que disse. Falei que está correto? Mas você entende eu entendo um monte de coisa errada. Eu entendo um monte de coisa errada que está acontecendo no mundo. Falar que entende coisa errada tá errado. Se é um cargo de confiança... Se você fala que entende coisa errada, você compactua com ele. Nada a ver. Você compactua com ele. Você sabe que não, né? Você está compactuando com ele. Aliás, você sabe que tem um monte de coisa errada que se eu tivesse poder de mudar, eu teria mudado já há muito tempo. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Você não é bobo. Eu não quero Você sente o cheiro do que eu estou dizendo. Eu não quero entrar nesse assunto. Pois é. Então, bom, enfim... para mim, para encerrar, o Erasmo Damiani foi lançado como bode expiatório e vai carregar a culpa. Se classificar, méritos totais a quem planejou, a equipe de profissionais, que conseguiu recuperar 3 empates e tal. E se não cair, se não se classificar, culpa do Damiani e da base, que é mal feita, mal elaborada. Então, Erasmo Damiani, Júnior Chávares, saudoso, ali, André Figueiredo, ninguém presta e o planejamento é muito bem estabelecido. Bom, é isso aí. Deixa eu seguir aqui, porque o tempo não para, como diria o poeta, né? Agora, hoje pode, né? Hoje pode um chopinho? Pode um chopinho hoje, né? Sexta-feira merece, né? Ontem eu não fiz a quinta e a nova sexta, e você acredita que teve gente me perguntando, cadê, meu filho, o tira-gosto com o chopp Ecobir, cadê a Ecobir Lager? Não, agora eu tô só na base da água, né? Porque a ressonância mostrou um problema na panturrilha, então ontem eu não podia beber. Então é o seguinte, sexta-feira pode, sábado pode, domingo também pode, porque é o seguinte, se tem bola rolando, e aí no final de semana tem clássico, então aproveita, vá até uma loja, por exemplo, dos supermercados BH, Rena, Santa Helena, e em breve na rede ABC de supermercados, e garanta o seu Ecobir Chopp. Gente, não é cerveja, é chopp na lata, chopp na garrafa, e você encontra, por exemplo, a rede ABC de rede BH de supermercados, que tem muitas lojas, 300 e quase
350 lojas espalhadas, você encontra nossos produtos Ecobir. Então, se tem futebol, se tem final de semana, se tem sexta-feira, a quinta é a nova sexta, se tem todos os dias um chopinho leve, cremoso, na lata e na garrafa, você vai de Ecobir Chopp. Pode experimentar por minha conta que você vai gostar. Não é cerveja, é chopp na garrafa, é chopp na lata. E outra coisa, somos o primeiro chopp na lata e na garrafa da história desse país. Nunca antes na história desse país alguém colocou chopp na garrafa e a gente é pioneiro e por isso estamos aqui. Isso é Ecobir, lá no Instagram, @EcobirOficial. Sexta-feira pode, mas eu sempre gosto de destacar e o Valu acha muito bom. Beba com moderação. 11h46, vamos falar desse... Oi, pois não. Só mandar um abraço aqui pro Alex Mariano, também lá dos Estados Unidos, torcedor do Cruzeiro, com ciúme quando eu mandei os abraços. Ficou morrendo de ciúme aqui, mandou assim, ó, e eu, caramba, e eu? Eu vou te mandar um abraço também. Então, Alex Mariano, gente boa pra caramba, um abraço pra você. Por falar em Cruzeiros, ingressos esgotados para a partida entre Cruzeiro e Atlético no domingo, às 4 horas da tarde. É impressionante aí. Perder carbureto. Daqui a pouco, inclusive, você vai saber na volta do intervalo. Não saia daí, porque a gente vai projetar o clássico aqui, um tempo menor, mas esse assunto do Erasmo Damiani, obviamente, tomou muito tempo. E era necessário que tivesse tomado mesmo, e a gente ainda vai conseguir falando desse assunto, mas o clássico em destaque na sequência depois do intervalo. Trânsito com Guilherme Lara, um rápido break, a gente já volta com Band News na área. Até já.